Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com alegria que nós estamos iniciando mais um seminário especial, né, falando sobre os extraterrestres em nossa maratona ufológica. Vocês vão perceber que a partir da semana que vem a gente vai mudar um pouco os temas, não vai focar diretamente na ufologia por um tempo. Depois, mais para o fim do ano, a gente volta com mais temas ufológicos, tá? Nós vamos abordar a partir da semana que vem temas mais voltados à espiritualidade, plano astral, reencarnação, essas coisas aí também, tá? Que tem muitos pedidos nessa área, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre, nesse seminário, sobre a Índia e os extraterrestres, né? Quais são os grandes mistérios da Índia com relação aos extraterrestres, com relação a essa questão fundamental? Muito bem. A maior quantidade de material, né, está nos textos antigos, né, está nos textos védicos e em alguns outros textos, né, fora dos Vedas, vamos assim dizer, mas que são textos antigos também do hinduísmo, né, de todas as relações da filosofia indiana, né. Bom, vamos começar falando um pouco sobre o que vem a ser os Vedas, né? Você coloca para mim a segunda página para mim, essa. Isso, sobe que está lá em cima. Muito bem, muito bem. Então, o que vem a ser, né, os Vedas, né? Muito bem. Os Vedas é um compêndio, né, religioso. Nunca se sabe se é histórico ou religioso. É idêntico, os textos védicos, é idêntico à história da Bíblia, né, da Bíblia hebraica, né? Como todos vocês estão mais familiarizados com a Bíblia hebraica é um compêndio de livros escrito ao longo de muitos anos. Tá ok? Então existem dois blocos na Bíblia. O chamado Antigo Testamento, que é tudo que foi escrito antes de Cristo, antes de Jesus, e o pós, que nós chamamos evangelhos, né, cristãos, os evangelhos cristãos. Os textos, a Bíblia judaica, por exemplo, ela é só antes de Cristo. Ela não incorpora os textos evangélicos de Cristo, Jesus, tá? Já as religiões ocidentais, né, as religiões cristãs aqui no Ocidente, então ela reúne sempre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento, então, é o Evangelho de Jesus e todas as outros livros, além do próprio Evangelho de Jesus, que vai entrar o livro do Apocalipse, né? Vai entrar as cartas, as epístolas dos apóstolos, né? Coisas que os apóstolos fizeram depois de Jesus, entra também como parte integrante do Novo Testamento, tá? As cartas, as epístolas, tudo isso aí entra. Então, é um livro que foi escrito não de uma vez só, mas tudo ao longo da história, ok? Então, praticamente, se nós pegarmos a linha do tempo aqui, ó, que é muito importante, se a gente pegar o ano zero aqui, da era cristã, e nós colocarmos aqui 2000 anos a ser, né? 2000 anos antes de Cristo, pode colocar 2000 anos negativo, né? Então, o que existia neste lugar aqui, né? Vamos pegar até 3000 anos a ser na história. Ok? Neste lugar aqui, deste ponto até esse ponto, que nós chamamos de 8000 antes de Cristo, aqui praticamente é pré-história. Peraí, engasguei. O que significa pré-história? Até aqui, nenhum povo sabia ler ou escrever. Não tinha escrita. Então nenhum livro podia ser escrito.
Ok? Muito bem. Então, por isso que é chamado de pré-história. Aqui são civilizações muito primitivas, são 5.000 anos de história, que praticamente o mundo para no tempo, né? O mundo da Idade da Pedra, né? Se você pegar tem um filme muito interessante chamado Há 10.000 Anos. Se vocês assistirem, ele é muito legal. Ele vai mostrar como é que viviam essas tribos, o ser humano nesta época. Eles não sabiam fazer fogo, não tinham inventado a roda, tem um monte de coisa que eles não sabiam fazer. Muito menos não usavam metais, né? Por que a gente chama Idade da Pedra? Idade da Pedra porque eles não sabiam usar metais mais resistentes, tá? Ok? Muito bem, então, as primeiras formas de escrita começam por aqui, na Mesopotâmia, né? Com os sumérios, né? Os sumérios, a gente acredita, né? A história oficial, que é o povo que fez a primeira forma de escrita no mundo. As chamadas escritas cuneiforme. É uma escrita feita em tábuas de argila. Eles pegavam tabuinhas de argila, antes da argila endurecer, eles pegavam uma madeirinha de cunha e iam fazendo símbolos nessa madeirinha. Tá? E depois, ao sol, essa coisa secava, ficava dura tal, e conservava por muitos anos. E até hoje, para você ter uma ideia, os caras descobriram, né, no século passado, essas tábuas de argila, né, das escritas cuneiforme. Então, aí você vai entrar neste período aqui, né, você vai entrar em 2500 AC, sabe, né, 2500 AC, 1500 a.C., 1000. Então aqui, você vai ter, segundo alguns escritores, eles acreditam que os Vedas começaram a ser escritos por volta de 2000 a.C. a 1500. Porque a Índia não tinha forma de escrita também. Os chineses também não tinham forma de escrita nessa época aqui. Eles começaram os primeiros símbolos 5.000 anos antes de Cristo, e a escrita chinesa que foi sendo identificada. Para você ter uma ideia, existem textos indianos em sânscrito primitivo, né, que até hoje não foram decifrados. Não é parecido com o sânscrito que se usa, ninguém decifrou, ninguém sabe decifrar. São muitos textos encontrados em sânscrito muito primitivo que não tem tradução na Índia. Os próprios hierógrafos chineses, os hierógrafos egípcios, eles ficaram ocultos para nós. Como a civilização egípcia, ela entrou em decadência e desapareceu do mapa, né? Quem foi? Você sabe quem foi o último das grandes nobres, o grande, vamos por assim, rei egípcio? Faraó, né? No egípcio se fala faraó, não fala rei. Né? Que na verdade não foi um faraó, foi uma faraófa. Faraófa é ótimo. Vocês não se lembram? Ela é super famosa. A Cleo, gente. A Cleo é uma das últimas faraós do Egito. E não era um faraó, é uma faraófa. Assim dizer. Né? O Egito já estava numa profunda decadência, invadido por Roma, né? Tomado por Roma, pelo Império Romano, aquelas coisas todas. Né? E a gente sabe, né, que uma das maiores desgraças da humanidade, uma das maiores desgraças da humanidade, em termos de eliminar o conhecimento antigo, foi exatamente quando os caras incendiaram a Biblioteca de Alexandria. Foi uma das maiores perdas para a humanidade de textos antigos, de material antigo, de conhecimento antigo. Imagine quanto material sobre os Vimana, sobre os extraterrestres, nós não teríamos, sobre a Atlântida e sobre textos antigos, nós não teríamos na Biblioteca de Alexandria. Foram centenas de milhares de textos que foram queimados por um psicopata romano. Você conhece a história, né? Do incêndio da Biblioteca de Alexandria? Vocês não conhecem ou não? Já ouvi falar, né? Então, pesquisem isso, vocês vão ver um psicopata, um FDP,
né? Um romano que tacou fogo, né, no Biblioteca da Chipre, porque textos hereges. Porra, é foda, né? Textos hereges é foda. A igreja, ou seja, as religiões sempre destruindo o conhecimento, ao invés de levar o conhecimento. Né? Bom, então, a gente tem que entender que os livros eles foram escritos ao longo da história, tá ok? Eles não foram todos escritos ao mesmo tempo, não. Então, por isso, na Índia, os grandes compêndios Vedas, que compreendem centenas de textos, de livros e compêndios, foram escritos ao longo de mais ou menos os 2000 anos de história. Tá? Você está me entendendo? E depois vai existir textos mais modernos também, que não foram colocados nos Vedas em si, né, mas são textos mais modernos, mas são textos antigos, né, que falam de coisas antigas. Né? Da mesma forma que a Bíblia, nós temos a Gênese de Moisés, né, que são 5 livros, é o Pentateuco, depois nós temos muitos outros livros, tem o livro de Jó, Deuteronômio, sabe? Tem muitos outros livros que somam-se, por exemplo, a Bíblia hoje soma-se mais de 70 livros. Mais de 70 livros. Né? Então os Vedas, ele é dividido em 4 grandes livros. Deixa eu botar o meu menino aqui. Né? Então os Vedas, eles são divididos em 4 grandes livros. Né? Então o mais antigo de todo é o chamado Rig Veda. Né? É o primeiro texto a ser escrito. Né? Depois o outro se chama o Yajurveda. Né? Assim, é a Ju aqui, tá vendo? Jurveda. É o Ayurveda que fala, a gente fala assim, né? E depois tem o terceiro que é o Samaveda. Né? E o quarto é a Atharvaveda. Né? Varveda. Ok? Muito bem. Então, é mais ou menos, o pessoal calcula que esses textos foram escritos entre 1500 a 900 AC, tá? Antes de Cristo. Por exemplo, na Índia, da mesma forma, né, que hoje no Ocidente, em cima do cristianismo, por exemplo, ou do Antigo Testamento, nós temos centenas de cultos religiosos diferentes, a Índia também. Em cima dos Vedas, ela vai ter 300.000 seitas e linhas religiosas na Índia, para todos os gostos. Tá? Né? Esta religião com o conhecimento dos Vedas é chamado de hinduísmo. Tá? Espera aí. Tá? Para vocês terem uma ideia da importância do hinduísmo hoje no mundo, ele é seguido por cerca de 1 bilhão de pessoas. Tá? Cerca de 1 bilhão de pessoas são hinduístas. É uma grande consideração, né? A civilização hoje está em torno de quase 8 bilhões no mundo, né? É praticamente 1/8 da civilização, né, do planeta é hinduísta. Né? Eu acho que o catolicismo, né, não vou dizer o catolicismo, mas o cristianismo, ele está em torno, acho que de quanto? Uns 2,5 bilhões de habitantes do planeta. Ele é maior. Tá? A maior religião, né? E depois, você sabe qual que é a segunda religião? Se eu não me engano, a segunda religião é se eu não me engano, é o São Silks, que é filosofia hindu. Né? Os muçulmanos e, né, os hinduístas. Muito bem. Aonde eu quero chegar com essa história? Né? Presta bem atenção. Se neste tempo estava se saindo da Idade da Pedra, as pessoas estavam começando, presta bem atenção, começando a aprender a ler e escrever, formar cidades, povos um pouco mais adiantados. A pergunta é, o que
Eles sabiam. Né? O que eles sabiam? Da onde vinha o conhecimento deles, esse conhecimento avançado que nós estamos discutindo aqui? Se eles não eram avançados. Era um povo extremamente primitivo. Né? Por exemplo, quem assistiu Conan o Bárbaro? O filme Conan o Bárbaro, ele expressa esta época aqui, ó, né, esse período aqui. Porque o Conan é um guerreiro sumério. Tá? É um guerreiro sumério. Tá? Então são as batalhas bárbaras. Por isso que Conan o Bárbaro, porque é um barbarismo total naquela época, não tinha nem civilização direito. Né? Eram reinos e reinos e reinos e aí por diante. Né? Né? Então a pergunta é, que conhecimento mais avançado esses caras podem nos trazer que nós não temos hoje e que eles tinham? Ok? E como eles obtinham este conhecimento? Como é que eles puderam escrever, né, nesses textos antigos, informações estranhíssimas, histórias muito esquisitas, de tecnologias sofisticadas, de guerra dos deuses, máquina dos deuses, carruagem dos deuses. A palavra Vimana, que nós vamos daqui a pouco explorar, significa carruagem dos deuses. Tá? Ou nave dos deuses, né? Carro dos deuses. Muito bem. Então, esse é o questionamento mais importante que vocês têm que fazer. Como é que esses antigos sabiam de coisas que nós não sabemos hoje? Né? Se eles não tinham matemática, não tinham ciência, não tinham absolutamente nada, né, de conhecimento mais avançado, como eles obtiveram aqueles conhecimentos? Bom, agora, o mais importante que vocês têm que saber é tudo o que esses caras vão relatar, tudo, presta bem atenção, todas as coisas esquisitas, estranhas, relatadas nos Vedas e nos textos subsequentes que a gente fala, né, aos Vedas e tudo mais, né, que vai falar sobre, né, as guerras dos deuses, sobre, né, estará acontecendo, presta bem atenção. Exatamente neste ponto aqui, nesse período aqui. Né? Esse é o famoso período da civilização Atlante. Atlante na Era das Trevas. Tá? Porque tem dois períodos. Tem o período Atlante na Era das Trevas e o período Atlante na Era da Luz. Esse aqui é o período Atlante na Era da Luz. Todas as vezes que os textos védicos se referirem a guerras, destruições, batalhas nos céus, eles estão falando deste período aqui. Ok? Desse período aqui, pouca gente sabe. Os Vedas vai relatar, né, de uma forma bastante sutil o período da luz. Né? Porque basicamente as pessoas dessa parte não experimentavam estados de tanta luminosidade assim. É claro que nesse período nós vamos ter uma coisa chamada, né, segundo, né, os avatares indianos, né, Rama, Krishna e tudo mais. Só que existem algumas discussões que Rama, presta atenção, Rama é desse período aqui, ó. Rama. E o próprio Krishna também é desse período aqui. Bom, muito bem. Eu quero que vocês entendam que neste período mais antigo, né, o planeta Terra, deixa eu apagar aqui.
naquele lado mais antigo lá, no norte da Índia, onde hoje é o Paquistão, no norte da Índia, onde hoje é o Paquistão, existia uma civilização conhecida como Império de Rama. Tá ok? Mas só aqui, é aqui. Tá? Não tem nada a ver com fatos que aconteceram neste período aqui. Porque o que os Vedas relatam sobre Brahma, sobre Krishna, no sentido sobre as guerras, o Mahabharata, vai, né? E depois as armas, as naves, os deuses intervindo, tudo isso não está acontecendo aqui. E não aconteceu aqui. Eles estão relatando algo histórico de muito tempo lá atrás. Calma, eu já vou explicar para vocês como é que esse conhecimento chegou. E sempre chega deturpado, sempre chega mal interpretado, mal entendido. E quando passa para o papel, então fica pior ainda. Não. Então, né? Então, e essa civilização, o Império de Rama, ele existia no norte da Índia, tá? No norte da Índia, e eles sempre estavam em conflito com uma civilização que existia no continente Atlântico. Então, sempre em conflito com os Atlantes. A gente tem que entender que a palavra Atlante ela foi dada para um período, certo? A civilização, o que a gente chama de Atlântida, da era Atlântida, era um período histórico, que vai daqui até aqui, onde o planeta inteiro era povoado, o planeta inteiro era habitado, e existia muita coisa parecida com países, né? Países com diferenças ideológicas, com poderes concentrados, né? Em guerra, sempre em guerra. A nossa civilização sempre esteve em guerra desde que a gente tem civilização, né? E nós fomos para a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e quase que a gente destrói o planeta na Terceira. Só que os Atlantes, da mesma forma, estavam em conflito entre países naquela época. Ok? Isso é muito importante que vocês entendam. Amanhã eu vou mostrar um material para vocês muito interessante sobre Ganesha, né? E também vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês nessa mitologia do nosso do macaco gigante lá. Sabe o macacão gigante que pilotava naves? Vocês não conhecem quem? Você já ouviu falar do macacão gigante indiano? Como é que chama, Carlão? Anu. Então amanhã eu falo sobre eles para não causar muita confusão. Mas vocês nunca viram na lenda indiana o macacão gigante? Que era um grande guerreiro, né? É como se fosse, na época da Atlântida, um ser, né? Um ser produzido por engenharia genética artificial, né? Ele era um cara muito forte, inteligente e gigante, tinha 4 metros de altura, 3, 4 metros de altura. Né? Era um macacão. E pilotava naves, hein? Pilotava naves sofisticadas. Esse é o problema do Harinami.